Olá! Hoje iremos conhecer o caso Schreber por Sigmund Freud, disciplina Psicanálise, Teoria e Técnica da professora Márcia Candelária. Nossa equipe é formada por Germana Luziana, Juliana Cabral, Marco Antônio Foronda, Maria Jadiane, Maria José Nunes, Maria do Socorro, Marli Maria, Roberta Bittencourt, Simone Ferreira e Ágrata Duarte. Nascido em Leipzig, na Alemanha, em 25 de julho de 1842, fruto de uma família de burgueses protestantes, abastados e cultos, que já no século XVIII buscavam a celebridade através do trabalho intelectual, que, por sinal, em outubro de 1893, Schreber toma posse como juiz-presidente do Tribunal da Apelação Saxônica. Muitos de seus antepassados deixaram uma obra escrita sobre direito, economia, pedagogia e ciências naturais, onde são recorrentes as preocupações com a moralidade e o bem da humanidade. Os livros de seu bisavô tinham por lema a frase: "Escrevemos para a posteridade". Seu pai era médico ortopedista e pedagogo, autor de cerca de 20 livros sobre ginástica, higiene e educação das crianças. Pregava uma doutrina educacional rígida e implacavelmente moralista, que objetivava exercer um controle completo sobre todos os aspectos da vida. Schreber, na sua infância, tinha que dormir com aparelhos de ferro e couro que seguravam seus pés, deixavam sua coluna reta e a cabeça era segurada com uma espécie de capacete que se estendia até o queixo. O objetivo era permitir que o crescimento do crânio se desenvolvesse adequadamente. Um acontecimento importante na vida de Schreber foi quando tinha 16 anos. Seu pai sofreu um acidente. Uma grande barra de ferro de um aparelho de ginástica criado por seu pai o atingiu na cabeça, deixando-o com sequelas cerebrais, o que após 3 anos ocasionou a sua morte em 1861. A morte do mesmo ocasionou um contexto favorável ao seu irmão mais velho ocupar o lugar de uma referência masculina. Em seguida, seu irmão suicidou-se aos 38 anos com um tiro. Sua irmã mais nova morreu acometida por transtornos psíquicos. Outro fato relevante de sua vida é com relação à sua ligação com a sua mãe. Ela parecia não ocupar um lugar de destaque na relação familiar. A mãe de Schreber era percebida como uma mulher deprimida, com dificuldade para se expressar afetivamente. Em maio de 1907, morre sua mãe com 92 anos. Sua primeira hospitalização foi aos 42 anos, tendo uma crise durado alguns meses. Após restabelecimento da primeira doença de Schreber, passa 8 anos com sua esposa, período que ele denomina como anos de grande felicidade. Manifestava desapontamentos quanto no fato de não ter filhos. A inteligência admirada se mostrou tão indefesa quanto ele, quando as suas graves perturbações tiveram início. Por conta disso que, como escritor, decidiu escrever Memórias de um Doente dos Nervos, relatando sua condição mental em 1903. Em 14 de abril de 1911, Schreber morre, mas deixou uma grande contribuição para as pesquisas científicas a respeito do distúrbio sofrido. Bom, trazendo agora um pouco sobre o caso clínico de Schreber, ele nos relata que sofreu distúrbios nervosos 2 vezes, e ambas resultaram em excessiva tensão mental. Em 8 de dezembro de 1884, ele foi internado na Clínica para Doenças Nervosas da Universidade de Leipzig, dirigida pelo professor Paul Emil Flesching. Sua internação foi devido a uma crise de hipocondria grave com manifestações delirantes não sistematizadas. Sendo interessante ressaltar que no relato do seu livro, ele traz os sintomas que teve sempre em terceira pessoa e também sofreu de 2 tentativas de suicídio. Era sua primeira internação, mas não a primeira crise hipocondríaca. Há algumas referências vagas a um episódio de hipocondria em 1878.
Nessa sua primeira internação, ele recebe alta no dia 1º de junho de 1886, quando toma posse do seu cargo como presidente de Leipzig. Com o fardo pesado do seu trabalho associado com seus novos deveres como presidente, após 8 anos ocorre a sua segunda internação, onde suas ideias delirantes assumiram gradativamente caráter místico e religioso. Achava-se em comunicação direta com Deus e havia certas pessoas por quem pensava estar sendo perseguido ou prejudicado, como era o caso do seu médico Flesch, a quem chamava de assassino da alma e costumava gritar repetidas vezes pequeno Flesch, dando sempre ênfase no pequeno. Em 1894, Scherer é transferido para Sonneisten, onde fica aos cuidados do Dr. Weber, e lá ele permanece até receber alta. Bom, a partir deste momento, ele começa a considerar que o mundo tinha se acabado e somente ele iria sobreviver como homem. Em seguida, Deus assume o papel de inimigo que exige a sua emasculação, ou seja, o transformar em mulher. Segundo ele, Deus iria fecundá-lo através de raios divinos e criar uma nova raça humana. Por inspiração direta de Deus e baseado na ordem das coisas, deveria redimir o mundo e devolver-lhe o estado perdido de beatude. Nesse caso de Scherer, em certa medida, o pai teria determinado a possibilidade de reconstrução delirante, e o ponto de fixação teria sido o narcisismo para a regressão ocorrer, e não o autoerotismo, como ocorre nas esquizofrenias. Ele gradativamente foi avançando seu caso de alucinações, se caracterizando assim em uma esquizofrenia paranoide. A ideia básica do que apresenta como uma interpretação da paranoia, podemos dizer que o perseguidor estaria representando uma pessoa que teria sido muito significativa na vida pré-mórbida do paciente, que a intensidade da relação emocional teria sido proferida como poder externo. O delírio da emasculação, a princípio, é motivo de grande injúria para Scherer, e tais ideias só podem ser externas a ele. No segundo momento, o delírio passa a ser aceito, mas por se tratar de uma grande causa, é o momento em que Scherer passa a ser a mulher de Deus e possuir o corpo feminino, assim podendo gerar a nova raça de homens, todos possuidores e nascidos do espírito de Scherer. Em junho e julho de 1893, antes de acontecer a sua transferência para Sonneisten, ele sonha por 2 ou 3 vezes que retornaria à antiga doença. Com isso, ele ficou apresentando uma ansiedade intensa e ao mesmo tempo sentia-se feliz por acordar e ver que tudo isso tratava-se apenas de um sonho. Em novembro de 1907, sua esposa sofre um derrame cerebral que resulta em afasia por 4 dias. Scherer então apresenta uma crise de angústia e insônia e afirma estar sofrendo de uma recaída. Em 27 de novembro, ele é internado no sanatório Tossen, próximo a Leipzig. Mostra-se inacessível com marcha e postura rígida, alucinações auditivas e delírios. Repete compulsivamente já já. Diz sentir que querem matá-lo, assim como que ele não dorme há vários meses. Permanece internado até os dias de sua morte. O diagnóstico do caso Scherer pode ser dividido em 3 partes, de acordo com as suas internações. A primeira doença, ele foi diagnosticado com um caso de hipocondria severa e pediu para ser fotografado 6 vezes, sem fornecer os motivos, assim como imaginava ter perdido de 15 a 20 quilos, embora tenha engordado 2, o que não acreditava, achando que intencionalmente o enganaram a respeito. Hipocondria trata-se de uma patologia na qual a pessoa acredita que possui uma doença, geralmente séria, mesmo sem nenhuma evidência médica. O hipocondríaco tem o costume de procurar médicos e fazer exames rotineiramente, além de possuir um medo excessivo da morte. A preocupação abundante com doenças traz uma angústia constante ao hipocondríaco. Na segunda doença, Dr. Weber considerava tratar-se de uma insanidade alucinatória, que evoluiu para um quadro clínico de paranoia. Há neste processo uma reorganização da personalidade, capaz de fazer com que Scherer atenda às exigências da vida.
Depois, Dr. Weber chama a atenção que só certos sintomas psicomotores seriam observados como algo diferente na conduta do paciente por um leigo. A paranoia é definida como um quadro patológico de defesa, como a histeria e neurose obsessiva, por exemplo. Atribui o termo defesa à resistência em recordar e o mecanismo psíquico que a embasa é a repressão. Diante de uma realidade, inclui-se ideias ou sentimentos que por algum motivo é insuportável, inacessível ao sujeito, então ocorre a rejeição desta realidade. Esse seria um mecanismo de projeção defensivo, de rejeição. O sujeito projeta no exterior, geralmente, algum sentimento causado por um acontecimento recalcado e que lhe é insuportável para ser atribuído ao seu próprio eu. O mecanismo de projeção é uma defesa comum na nossa vida cotidiana, uma vez que, ao produzirmos uma modificação interna, podemos atribuí-lo a uma causa externa. Freud considerava o delírio de projeção normal, quando estamos conscientes de nossas modificações internas. Quando nos desligamos de nossas próprias modificações internas e atribuímos a causa de tudo ao exterior, teremos a paranoia. O delírio está relacionado com mecanismos de projeção, onde o conteúdo projetado no objeto externo faz este tornar-se ameaçador e perseguidor. Através do delírio, o sujeito tenta reconstruir a parte da realidade perdida, rejeitada, que na paranoia é sempre atribuída a um objeto externo. No caso Schreber, o sentimento de ser perseguido por seu médico, Flechsig, recalcava, na verdade, um sentimento de amor pelo mesmo, que por ser de cunho homoerótico, foi recalcado e projetado, construindo um delírio. Freud, em investigação junto com Jung, descobriu que o ponto central da patologia de vários paranoicos é a defesa contra o desejo homossexual. O delírio descobre as relações entre a vida social e erotismo, trazendo à tona o desejo sexual. Na terceira doença, o que se apresenta é a psicose. Ela é o conflito entre o ego e o mundo externo, a realidade. O ego, a serviço do id, retira-se de uma parte da realidade. Nessa estrutura, o indivíduo cria outra realidade, substitui a realidade repudiada. Ocorre a perda do controle voluntário dos pensamentos, emoções e impulsos. Na psicose, a fuga inicial é sucedida por uma fase ativa de remodelamento da realidade. Ela nega a realidade e tenta substituí-la. É dessa fantasia que se extrai o material para a construção de uma nova realidade, em que o id é quem triunfa nesta realidade. A remodelação da realidade é executada a partir de sua vivência anterior, dos seus traços de memória, ideias e juízos que foram adquiridos até então. Nela, os delírios e alucinações geram angústia devido ao processo de remodelamento da realidade se realizar contra violentas forças opositoras. Contribuições feitas por Freud a partir do estudo do caso Schreber. Logo no início do texto de Freud, de 1911, intitulado Notas Psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia ou dementia paranoides, ele justifica a sua análise a partir do relato de um paciente com o qual não manteve relações presenciais. Na análise, ele considera Schreber um paciente comum, a partir das memórias descritas pelo mesmo. Freud afirma que, no caso da paranoia, os acometidos por essa enfermidade só relatam o que querem. Assim, não é possível forçá-los a modificarem suas resistências interiores. Sua análise do caso Schreber contribui para a fundação da teoria acerca da psicose. Ele considerou o delírio como uma forma de reorganização do aparelho psíquico, no sentido de uma tentativa de cura.
Porém, anos depois, ele mostrou que delírios e alucinações não são efeitos imediatos de uma dada causa, mas uma defesa do eu, na tentativa de se livrar de uma representação inassimilável ameaçadora. Essa representação que ameaça o eu está ligada à experiência de castração. Esse registro da experiência de castração é o que Freud denomina representação intolerável. E é contra essa representação que o eu se defende pela foraclusão. Inicialmente, Freud testou a hipótese do desejo homossexual projetado no outro como causa do delírio de perseguição, na paranoia. Mais tarde, ele propõe que se avalie as condições para o recalque das representações de desejo. Por algum tempo, se pensou que a transferência não ocorresse em casos de psicose. Esta concepção foi desfeita ao observar em vários excertos das memórias de Schreber que houve uma transferência maciça para com o Dr. Flechsig. Tanto é que este ocupa um papel central no delírio de Schreber. Dois caminhos são apresentados por Freud para estudar um caso de paranoia. O primeiro pressuposto considera a fala delirante do próprio paciente como ponto de partida, o que no caso de Schreber torna-se sedutor, já que é o mesmo expressa um alto nível de comunicação e inteligência, além de esforçar-se para não confundir o mundo real com o mundo do inconsciente, tarefa que nem sempre foi alcançada pelo mesmo. Quando o paciente expressa em sua fala delirante aspectos relevantes para o entendimento de sua enfermidade, mesmo que de forma acidental, a técnica psicanalítica deve ser empreendida de forma a retirar o sentido negativo da mesma e aceitá-la como sendo real. Já para o segundo pressuposto, inicia-se a análise, considerando as causas que desencadearam a patologia como a tentativa empreendida por Freud para restaurar o núcleo da estrutura delirante, relacionando aos aspectos familiares. Dessa forma, Freud utilizou os dois caminhos por ele proposto. Freud, ao considerar os sonhos de Schreber, verificou que quando ele recordava sua enfermidade, simultaneamente a recordação de seu médico tornava-se eminente. Assim, Freud considerou que os desejos femininos presentes nas fantasias do jurista eram destinados ao médico Flechsig. Ou pode ser que esta analogia remeta a um anseio de Schreber de querer rever o referido médico. Entretanto, em um momento posterior, Freud chega à conclusão de que Schreber realmente possui impulsos homossexuais dirigidos ao seu médico. Mas por ter lutado contra esses impulsos, foi desencadeada a sua patologia, que se manifestou através de sintomas. De acordo com Freud, a projeção não é o único mecanismo da paranoia, mas a repressão também está presente. Essa ocorre por um desligamento da libido em relação aos outros indivíduos ou objetos, que antes eram significativos e dignos de amor, ou catexia libidinal. Para que ocorra um processo de restabelecimento, a projeção retorna a libido para as pessoas e objetos que ela havia abandonado, como o fez Schreber ao projetar seu sentimento interno de catástrofe em seus delírios sobre o fim do mundo. Freud então admite que não poderia ainda concluir sua análise, pois sabia que esta fazia parte de um conjunto maior de estudos. Marcou-se explicitamente, assim, a necessidade de maiores investigações acerca da paranoia, suas ligações com o corpo e, em especial, com o corpo de Schreber. O método psicanalítico e, por consequência, a clínica psicanalítica surgem a partir da constante instigação e inquietação de Freud em relação ao corpo. Portanto, o corpo para a psicanálise torna-se um elemento fundamental para o entendimento do psiquismo humano. O caso de Schreber, analisado por Freud, trouxe a ele importantes contribuições acerca da temática do corpo e como esse atua como um representante do psiquismo. Diante de tal fato, o paciente Schreber foi amplamente analisado por estudiosos como Canet e Lacan e continua despertando interesses até os dias atuais, contribuindo para reafirmar e ampliar e modificar conceitos relativos ao corpo e ao psiquismo. Ou seja, Schreber se eternizou como paciente, que se configura como uma fonte inesgotável de análise.
Com a análise do caso dele, Freud intensificou e ampliou seu trabalho sobre a temática do corpo, utilizando para isso a teoria da libido, o narcisismo e a paranoia. Fixando o conteúdo. Ao analisar o caso de Schreber, Freud ressalta que, contudo, há método em sua loucura. Freud estabelece uma tentativa de análise considerando o sistema scherebiano e interpretando seu delírio em ordem cronológica. São 2 pontos que Freud realça: a suposição do papel de redentor e sua transformação em mulher, e, em segundo lugar, a atitude do paciente em relação a Deus. A luta do ego contra tal impulso, que iria contra sua habitual atitude consciente, estaria expressa no intenso sofrimento do paciente na fase inicial de sua enfermidade, e a solução de compromisso seria atingida quando há a reconciliação com o Deus. Ou seja, quando o paciente aceita a emasculação, forma de realizar o desejo homossexual reprimido e a transformação em mulher, a fim de permitir a impregnação dos raios divinos de forma a gerar uma nova raça. Freud assim indagou quais seriam as vicissitudes na paranoia de Schreber. Sua resposta introduz a noção de narcisismo, em que paixões sexuais inicialmente parciais, constituindo o que denominou de estágio autoerótico da libido, tenderiam a se unificar, tomando, num primeiro momento, o próprio corpo como objeto de satisfação e amor, constituindo o estágio narcísico do desenvolvimento da libido. Neste sentido, é que o interesse por alguém seria voltado para aquele que também possuísse genitais semelhantes, daí a escolha homossexual. Freud então chegou a discutir suas hipóteses com outros psiquiatras importantes de seu círculo. Descrições de Schreber, de seu delírio e sua teoria da libido vai levar Freud a concluir seu trabalho com uma afirmação: fica para o futuro decidir se há mais delírio em minha teoria do que eu gostaria de admitir, ou seja, se há mais verdade no delírio de Schreber do que estamos preparados para acreditar.